que esta minha reflexão funciona um bocado como uma espécie de um alerta, no caso, porque quando nós vemos a principal potência do mundo, ainda, mas de qualquer forma a principal potência do mundo, os Estados Unidos da América, a surgirem com este tipo de candidatos presidenciais, e temos muitas razões para dizer, altamente preocupante. É preocupante porque, em primeiro lugar, mais uma vez, no Partido Democrático houve uma grave cedência da parte de um significativo corpo de eleitorado direto do partido em apoiar um cidadão que é visivelmente um cidadão frágil, Joe Biden. Na verdade, teria sido muito mais interessante e muito mais pedagógico para o mundo inteiro e muito mais positivo para o desenvolvimento sustentável que esta campanha eleitoral entre Trump fosse não com Joe Biden, mas sim com Bernie Sanders. Porque era um processo de clarificação de uma realidade que cada vez mais os Estados Unidos da América têm que assumir. Tudo centrado num único campo empurra o campo para uma direita altamente conservadora, que é o caso do Trump. Já quando foi com Hillary Clinton aconteceu o mesmo e agora voltou a acontecer com o Biden. O problema, o susto, o medo, o perigo de haver uma lógica desenvolvimentista sustentável nos Estados Unidos da América, este drama que é continuarmos a ver nos Estados Unidos da América graves fracassos ou falências ou dificuldades à volta da saúde, à volta da educação, à volta do desenvolvimento tecnológico e que levam os Estados Unidos da América a serem hoje uma potência, a ser ultrapassada pela China, a ser aproximada pela República Federal Russa, no caso, que já não é o RSS, já não é comunista, mas é uma concorrente dos Estados Unidos da América e que leva, no caso, a que a União Europeia, se tivesse mais coragem, a ser, a prazo, uma fortíssima potência internacional. Todos esse conjunto de circunstâncias que resultam do temor da mudança e do temor da inovação leva a que tenha sido uma tristeza aquele debate entre o Sr. Trump e o Sr. Biden. Fracasso completo dos dois lados, diga-se de passagem, dos dois lados. O meu problema não é saber entre aspas, quem é que é mais homem, quem é que é mais machista, quem é que é mais forte, se Trump, se Biden. Não era preciso que Biden entrasse no discurso de chamar palhaço, no caso de chamar mentiroso, ao Sr. Trump, não era preciso que o Sr. Trump fizesse o mesmo em relação ao Sr. Biden, o que era preciso era saber o que é que o Trump, o que é que o Biden, o que é que os dois candidatos a Presidente da República da maior potência do mundo têm a dizer quanto aos próximos 4 anos que estão ali assim à vista de todos nós, com dramas como ainda será certamente o Covid-19 e as implicações que o Covid-19 tem na estruturação ou na reestruturação da economia global. Visivelmente, há um conflito entre uma globalização demasiado acelerada e centrada sobretudo na liberdade para a livre circulação de capitais e não para a livre circulação de mercadorias e não para a livre circulação de pessoas, e essa circunstância deveria ser debatida entre os dois, porque são eles que irão liderar a maior potência do mundo. Também deveria ser debatido, como é óbvio, todo o problema das alterações climáticas, que neste momento são visíveis até na dificuldade que Joe Biden teve em clarificar a sua posição em relação às alterações climáticas e na rejeição absoluta, como é óbvio, deste senhor protofascista que é o Sr. Trump. É uma preocupação e só a simpatia de ser anti-Trump é que nos leva a ter alguma benevolência para com o Sr. Biden. Na verdade, as presidenciais estão na moda, entre aspas, diga-se passagem. Isto é, além das presidenciais americanas, estamos a viver algo muito semelhante nas presidenciais portuguesas. E quando digo que estão na moda, é com uma grande ironia, como é óbvio, não é? Porque realmente olhar para
o Partido Socialista, que é o partido maioritário no caso de Portugal, e ver como o Partido Socialista, mais uma vez, se recusa a assumir uma candidatura, se recusa a ter um candidato, e falo por uma situação absolutamente inacreditável, isto é, porque uma parte da sua direção quer apoiar o candidato da direita, o Sr. Marcelo Rebelo de Sousa. Na verdade, há aqui circunstâncias que não deveriam permitir esta realidade. É um facto que há, ou deveria haver, diferenças significativas entre um candidato de direita, o Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, e o candidato da esquerda, que deveria centrar a sua realidade por uma inovação no contexto da estruturação do tecido produtivo. Cada vez mais se constata que esta ideia de que é possível falsear a economia de mercado com golpes por baixo da mesa entre os grandes monopólios e, ao mesmo tempo, neutralizar a economia de mercado, criando circunstâncias de enorme dificuldade para as médias e pequenas empresas, esta circunstância leva a que a economia portuguesa esteja a escorregar como está, no sentido de não ser capaz de definir um rumo claro, mesmo considerando que os financiamentos comunitários que estão a chegar iriam auxiliar o país a ter uma lógica de desenvolvimento sustentável mais equilibrado e, sobretudo, mais cooperativo, o que não é o que estamos a assistir. Nós olhamos para o Conselho Económico e Social e para a Concertação Social e assistimos, mais uma vez, a discussões bizantinas, absolutamente bizantinas, quando o problema real que existe na sociedade portuguesa, na sociedade europeia, na sociedade global, é saber que uma parte importante do tecido económico vai ter que aprender a viver com menos horas para trabalhar, o período normal de trabalho deveria, obviamente, ser reduzido, com maior flexibilidade no caso dessas horas de trabalho, isto é, as empresas deviam ter começado a sua atividade de uma forma planeada e organizada, desde as 6 da manhã até às 11 da manhã. Era esta a lógica que deveria suceder para permitir que o sistema de transportes não fosse o que está a ser, basta olhar para a região de Lisboa e Val do Tejo para perceber o que está a ser, que é um meio de alta, acelerada transferência do Covid, dos que estão já infectados para os que não estão. A realidade é isto, é esta. Não é possível imaginar uma economia a funcionar quando estamos a ver, dia após dia, cada vez mais pessoas a serem infectadas. É um facto incontestável que Portugal está na linha da frente do combate ao Covid. Isso ninguém duvida, nem nós estamos a pôr em causa, e parabenizamos, obviamente, a Ministra da Saúde e a Direção-Geral de Saúde por essa sua sistemática tentativa de controlar a situação, mas o que também é óbvio é que vemos um golpe permanente da parte das entidades patronais, da extrema-direita dentro das entidades patronais, sejamos claros, no sentido de fazer de Portugal algo equivalente ao desastre que se está a assistir na Espanha, no caso ao desastre que se está a assistir no Reino Unido, ao desastre que se está a assistir no Brasil e nos Estados Unidos da América. E as presenciais deveriam estar na linha da frente deste tema, isto é, eu ainda não vi um debate sério e profundo do Sr. Marcelo Rebelo de Sousa com a Sra. Ana Gomes, com o Sr. João Ferreira, com a Sra. Marisa Matias, à volta, no caso, desta problemática. Como é que nós vamos manter uma economia a funcionar num sistema dominado pelo Covid, até porque não sabemos quando é que, no caso, surge essa famosa vacina. Ponto 1. Ponto 2. É um facto que os debates não começaram do ponto de vista televisivos, mas vamos lá esquecer, porque os debates podem ser e deveriam ser permanentes, com textos, com reflexões, com conferências de imprensa, com críticas ao adversário, coisa que não estamos a ver. O que estamos a ver é haver um cidadão que acha que é o rei de Portugal, ele só não se assume como rei porque não tem um passado monárquico aceitável, no caso, não é senhor feudal em canto nenhum, e, na verdade, esse senhor, Marcelo Rebelo de Sousa, acha-se acima de tudo e de todos, à custa de uns beijinhos e de uns abraços e de muitas selfies.
E, obviamente, um Partido Socialista que entende que é útil para ele apoiar este cidadão até um dia. E, na verdade, quem é o Sr. Marcelo Rebelo de Sousa sabe muito bem que em 2021/22 o Partido Socialista vai pagar caro, mas muito caro, este seu apoio ao Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, porque, obviamente, que toda a gente se lembra da forma como o Sr. Marcelo Rebelo de Sousa sempre lidou dentro do PSD, com golpes e contragolpes, sempre lidou na política portuguesa com informação e contra-informação, mas muita contra-informação. Paulo Portas que o explique, aliás, basta ir ao YouTube e ouvir uma entrevista de Paulo Portas sobre Marcelo Rebelo de Sousa para perceber o que eu estou a dizer. E, na verdade, a circunstância é simples. Nós estamos com um cidadão que vive à custa da imagem e que vive à custa dos mídias oficiais, televisivos e não só televisivos, controlados pelos grandes grupos financeiros deste país, e um vazio à volta dos cidadãos opositores, mas basicamente as três grandes personagens, Ana Gomes, João Ferreira e Marisa Matias, e esse vazio resulta precisamente desta tentativa absurda de impor um segundo mandato ao Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, que não o merecia, definitivamente não o merecia. E, na verdade, não merecia porque não basta o sorriso, não basta as selfies para perceber o que um Presidente da República deve ser. Nunca falou, nunca demonstrou a sua crítica ao processo de tensão que se vive em Moçambique. Já não falo de Angola, mas o processo de tensão que se vive em Moçambique não merece uma preocupação do Presidente da República português, sabendo-se que Moçambique faz parte da CPLP. O caso das crises permanentes em que vive a Guiné-Bissau não merece uma posição da parte do Sr. Marcelo Rebelo de Sousa. O facto de nós vivermos uma circunstância onde a crise financeira é crescente leva a que seja necessário impor aos partidos políticos presentes na Assembleia da República votações contra a sua forma de pensamento, é tudo um bocado absurdo. E é ainda mais absurdo que a comunicação social portuguesa não atende a estas realidades e não questione o Sr. Presidente da República a estas mesmas matérias, como não questione também, obviamente, Santos Silva, no caso, porque é que anda a apoiar um homem da direita em vez de apoiar uma candidatura que está dentro da sua filosofia política. A candidatura de Ana Gomes é muito mais na linha da esquerda liberal do que na linha do estrategizando, no caso concreto. Porquê é que estamos a assistir a circunstâncias deste género? Estamos a assistir a circunstâncias deste género porque o aparelhismo está a dominar a sociedade portuguesa cada vez mais. Hoje, e recordo que sempre fizemos uma campanha pelas primárias, e não só dentro do Partido Socialista, no caso, como sempre defendemos que os candidatos às presidenciais, no caso, deveriam ser eleitos por primárias dentro das famílias políticas a que dizem respeito. PSD e CDS à direita, PS, PC e Bloco de Esquerda à esquerda, e mais outros partidos que assim adiram. Porque isso seria a forma de nós termos um candidato à esquerda e um candidato à direita que representasse as grandes ideologias dominantes em Portugal. Isso não é nada de novo. Na Argentina é assim que se faz, no caso. No Uruguai é assim que se faz, no caso. Nos Estados Unidos da América, como toda a gente sabe, é assim que se faz. Isto é, Bernie Sanders foi afastado por Joe Biden à custa disso. O Trump não teve adversário à custa disso, pelas primárias nos republicanos e pelas primárias, no caso, nos democratas. Esta realidade é uma realidade que não pode continuar a ser a realidade deste país, ou a realidade da União Europeia, ou a realidade global. Esta realidade tem que mudar definitivamente. Nós não podemos estar, no caso, a criar uma circunstância onde, por lógicas de secretaria administrativas, estamos a ver os financiamentos que deveriam ser rápidos e urgentes, saídos do Orçamento de Estado da União Europeia, a serem afastados no seu tempo, na sua fase de entrada, pelos debates à volta de pequenos países como a Holanda, que não valem um caracol dentro do processo da União Europeia, por muito importante que ela se ache.